Olá, meus queridos, meus irmãos. Sempre isso é nas coisas que sempre o Google Bíblico está ainda aberto, os Google BSM. Então isso nas coisas sempre isso, as coisas sempre a coisa, sempre isso, sempre. E assim, você que tiverem isso, você que meus irmãos, tudo isso, as coisas sempre isso, você tem acesso ainda em falar no Facebook. Faça essa oração, a Deus disciplina você assim. Então, nas coisas sempre isso, qualquer pessoa que está aí no live minha assim, falando no YouTube assim, a sua gravação no YouTube assim, e aí eu assisto do seu YouTube assim, foi muito bom assim. E o que eu gostaria de aprender uma coisa assim, que as coisas sempre assim, as coisas sempre isso assim. Com vocês que tudo isso assim, aprender a sempre isso como acharás tudo isso. Mas quanto isso, que sempre isso, eu não posso dizer isso adiante, tudo isso assim. Então uma coisa sempre isso assim, que a gente, as coisas sempre isso, meus irmãos, cada coisa que sempre isso, vai a isso, encontrando aquilo ali, nas coisas sempre assim, a tudo isso assim. O homem que pratica a iniquidade, o homem da iniquidade, ele pratica uma coisa que não devia praticar a iniquidade. Ainda as coisas sempre isso, e nas coisas sempre isso, as coisas sempre isso, assim, um homem da iniquidade como reversamente e quer ser aprovado como um obreiro, mas as coisas sempre isso, ele não é obreiro, nas coisas sempre isso. Então é isso sempre isso. Não conhece as coisas assim, mas as coisas sempre é coisa assim, homem da iniquidade, ele pratica a iniquidade, circuncioso, e sempre isso, a homem da iniquidade, ele tem uma coisa assim que ele vai as coisas sempre assim, que vai fazer os negros, sempre isso, falando de negro mesmo assim. Então nas coisas sempre isso assim, falando as coisas mesmo assim, que as coisas assim, pecaminoso mesmo assim, pecaminoso mesmo assim, ao pecaminoso, que sempre isso, sempre, tudo isso. Então vai fazendo aquelas coisas mesmo assim, sem sentido, ou assim, sentido soberbo. Então uma coisa mesmo assim, as pessoas não devem fazer aquilo ali. Então uma coisa assim, um homem, ele pratica uma coisa assim, na física assim, que a gente não poderia nem entender o que ele diz. E tem uma coisa assim que a gente não entende essas coisas aí. A gente não entende o que o homem da iniquidade fala de física. Aí tem uma coisa assim que a gente não entende essas coisas aí. Mas a gente entende a física e ele entende a iniquidade. E física também. E a gente não entende aquilo ali, ele fala soberbamente. Ele delera o teu coração, delera na cabeça e fala as coisas mas sem ouvir a mãe dele, pai dele, assim. Esse é um pecaminoso. E estava delerando isso assim, nas coisas assim, e delerou. Então uma coisa assim, por isso delerou a cabeça, falando sobre física. Por quê? Isso não é falar física, isso é falar de mentira. Nós
Ele não falou física nenhuma, mas ele mente e tem uma coisa sempre isso. Então, vou contar uma história meio assim que o homem da iniquidade, meio assim, que ele falou uma coisa e sempre isso nas vidas. O homem da iniquidade, meio assim, que sempre isso, ele falou a coisa meio assim, e como é que sempre isso, nenhum. Falando sobre a mente, meio assim, falando mentira, meio assim. Quando fui meio assim, aprendendo as coisas meio assim. Quando vai encontrando aquilo ali, encontrando com as coisas meio assim, as coisas não encontrou nenhum nessa terra. Vocês que pensam meio assim, se encontrar uma coisa nessa terra, não tem nenhum. Só tem grão. Então isso, sempre isso, você vai encontrar uma palavra do homem onde vai te ouvir. Isso é verdade. Mas se eu perguntar para o homem, ele diz que tem uma coisa. Ora para Deus. É isso.